Não parece uma frase legal de ser dita e parece até estranho demais dizer que ser da igreja não significa ser de Cristo. Mas um autor e pensador cristão chamado Ezequiel Santos diz que ir à igreja não te faz cristão. Ser cristão é ter uma vida totalmente transformada por Cristo. Se formos analisar, sim, a igreja e Deus são um complemento. Então, para você ser um bom cristão, você necessita obrigatoriamente de ir à igreja. Ou seja, é necessário ir à Santa Missa para você se tornar um bom cristão. Está nos 10 mandamentos. Mas estar sentado em um banco de uma igreja todos os domingos não te torna necessariamente uma pessoa de Cristo ou uma pessoa boa em Cristo. Até porque, vamos analisar comigo. Eu sou uma adolescente que todo domingo estou dentro da igreja participando da missa. Uma hora depois eu saio e eu começo a falar mal dos outros, eu invento fofocas, eu brigo no trânsito, eu trato os meus pais muito mal. Uma hora depois eu minto, eu cometo todos os pecados possíveis. E aí no meio da semana eu me confesso para então poder participar da próxima missa novamente. Isso me torna cristão? Ser um bom cristão, na verdade, ser um cristão é muito mais e vai muito além do que sentar num banco da missa e ficar lá uma hora ouvindo o padre falar, pagando de boa pessoa. Ser cristão é mudar totalmente e é deixar Cristo mudar você. E aqui a gente diz sobre vestes, a gente diz sobre falas, comportamentos, amigos, mudança de vida. Então, se eu só vou à missa todos os domingos, mas a minha vida não foi mudada ainda, então eu não estou sendo cristão. Eu só estou indo à missa, gastando um tempo que eu poderia estar fazendo uma coisa melhor. Não que ir à missa seja errado, tá? Ir à missa é o ponto principal. O que a gente precisa entender é que o problema não necessariamente é ir à missa ou não. O problema é o que nós somos antes e depois da missa. O que eu, Maria Clara, sou horas antes, dias antes de pisar na igreja e o que eu sou a partir do momento em que eu saio da igreja. Quando eu disse anteriormente que ser cristão é um monte de coisa, eu digo um monte de coisa. E não só em questão à fé. Então não é só em questão a sair e rezar um terço, sair e orar e rezar, sair e ler uma Bíblia. É sobre sair e ser uma nova pessoa, ser um exemplo do que Cristo foi aos outros. Cristo amou ao próximo e nos 10 mandamentos tem ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, eu estou sendo verdadeiramente cristão quando eu saio da missa? Quando eu saio da missa, eu ajudo um morador de rua que eu vejo, eu amo ao meu próximo, eu evito falar palavrões porque Cristo não gosta, eu evito tais brincadeiras porque não agradariam Jesus, eu evito me comportar de maneiras que não são legais, ou eu simplesmente vou apenas à missa e o resto não me importa. O que nós mais vemos são exemplos de pessoas que estão todos os finais de semana dentro da igreja e são pessoas horríveis. E isso não quer dizer que elas são pessoas cristãs. Porque ser cristão é seguir o que Cristo diz. E se eu sou uma pessoa horrível, então eu não estou seguindo o que Cristo diz. Infelizmente, nós vemos até casos de padres que vão contra o que Cristo diz. E isso quer dizer que a igreja católica é ruim? Não. A igreja católica é perfeita. Mas, infelizmente, homens estão à frente. Infelizmente, homens participam da igreja católica e homem é falho, então sempre vai ter um ou outro que é ruim. Eu ir à missa e ver pessoas ruins não quer dizer que a missa é ruim, que Deus é ruim, que a igreja católica é ruim. Quer dizer que as pessoas insistem em se intitular cristãos quando, na verdade, fazem o mínimo para Deus. Fazer o mínimo não te torna cristão. Ir a uma missa não te torna cristão. Participar de um grupo de oração não te torna cristão. Sabe por quê? Porque você pode estar na igreja há anos e talvez a sua conversão aconteça há pouco tempo atrás. Participar das coisas de Deus não te torna uma pessoa de Deus. Porque se você tá lá com o seu coração frio, se você tá lá sem querer fazer a diferença, se você tá ouvindo o que Cristo prega e mesmo assim não quer mudar, então você não é um cristão.
Você é só uma pessoa que gosta de ir e fingir algo que você não é. E ser cristão não significa perder a sua essência, jovem. Em um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas assim, vamos analisar. Você falar palavrão, ouvir músicas que não são legais, você beber, fumar, fazer coisas que não são bonitas, não é legal, nunca foi legal. Em algum momento nesse mundo corrompido foi achado que é normal você fazer essas coisas, mas não é bonito. E Cristo só te pede isso, ele pede essas mudanças, ele pede que você se torne uma pessoa boa, uma pessoa bonita, que você olha e você vê comportamentos legais. Mas não necessariamente para eu ser cristão e eu mudar isso, eu preciso me tornar uma nova Maria Clara. Eu posso continuar sendo eu, com a minha essência, com o jeito de dar risada frouxa, com o estilo de se vestir, com a forma que gosta de falar usando muito as mãos. Eu continuo sendo eu, mas eu me torno uma versão minha, 10 vezes mais bonita e que agrada a Cristo. E isso não é porque eu participo da missa. A missa, ela é importante, eu já falei isso, mas isso é porque eu sou uma pessoa que melhorou. Eu sei que é engraçado, porque no vídeo anterior eu falei sobre a obrigação de ir à missa. E aí agora eu falo que ir à missa não quer dizer ser cristão. Mas eu quero que vocês entendam, e eu vou repetir pela 10ª vez nesse vídeo, que ir à missa é sim muito importante. E você, como cristão, tem obrigação de participar da missa. Mas você não se torna cristão por participar da missa. Você, como cristão, decide participar. Não sei se tá dando pra entender, mas eu tô querendo dizer que se eu sou uma pessoa do mundo e eu participo de uma missa, eu não me torno uma pessoa de Cristo. Mas eu, como uma pessoa de Cristo, devo participar de uma santa missa. Vocês entendem? Então, a missa, ela não é responsável por te mudar. Ela não é responsável por moldar os seus jeitos errados e transformar em coisas boas. A missa, ela é só uma horinha, um pedacinho do céu que te mostra a história de Cristo e que te incentiva a querer seguir Ele. Mas ser cristão é você com você mesmo. É você entrar no seu quarto e decidir isso. É você, na frente dos seus amigos, entender que precisa ser de Cristo na frente deles também. Porque decidir dentro do quarto é muito fácil. Então, ser um cristão é quando uma rodinha de amigos fala mal de alguém, é você ficar quieto. Ou então, se você tem um pouco mais de coragem, é falar que aquilo não é legal. Ser cristão é ajudar ao próximo sem julgar. Ser cristão é seguir o que Cristo deixou para nós. E eu sei que talvez você pense, ai, mas eu já tô indo 1 hora todo domingo na missa. Eu preciso de mais. Poxa, eu tenho que aproveitar a minha vida. A vida é uma só. Só que em uma rápida análise, e é bem rápida mesmo, nós na Terra vivemos 80 anos e no céu é a vida eterna, é a eternidade. Então eu não acho que você deve aproveitar a vida na Terra e lá no céu você se resolve, porque na Terra são só 80 anos, no céu é a vida toda. Então aqui na Terra, a nossa função como pessoas de Cristo é buscar melhorar, é passar esses 80 anos buscando a melhoria dia após dia, para que quando a gente morra, a gente tenha a eternidade. Então, algumas pessoas falam, né, perder 80 anos para ganhar a vida eterna. Mas eu não acho que seguir a Cristo por 80 anos significa perder estes 80 anos, porque é tão lindo ser de Deus, é tão lindo ser cristão. É lindo ver as igrejas cheias, é lindo ver as adorações ao Santíssimo sempre lotadas, é lindo rezar o Santo Terço, é lindo conversar sobre o amor de Deus com seus amigos. Então eu não acho que dedicar 80 anos a Cristo significa perder estes 80 anos. Eu acho que é como se fosse um pré-ganho de algo, entende? Você vivencia esses 80 anos aqui, vivendo muito bem com o amor de Cristo, para então, finalmente, ter a eternidade no céu. Precisa entender que dedicar 1 hora da sua semana na igreja não te torna um bom cristão. E entender também que as mudanças para Cristo não pedem que você seja uma nova pessoa inteira, mudar até a aparência.
Elas pedem que você seja o que você é, só que dessa vez melhor. Então, participem da Santa Missa, ela é importante, mas além da missa, vamos tentar ser algo melhor também. Não é fácil, eu falo isso em todos os vídeos, não é fácil seguir a Deus. E não porque Deus é ruim, e sim porque a gente passa por muita tentação. E hoje nós vivemos em um mundo que o errado parece certo. Então, muitas das vezes no seu caminho, você vai ter pessoas, você vai ter situações que vão tentar te levar para o errado, fazendo parecer que ele é melhor. Mas ainda assim, é gratificante toda missa saber que você pode comungar porque você tá seguindo a Cristo verdadeiramente. Você tá limpo de verdade para comungar e não vivendo uma vida falsa. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, porque toda vez que vocês curtem, vocês ajudam o meu vídeo a subir, e aí ele é recomendado a novas pessoas. Não se esqueça de me seguir se você ainda não me segue, eu posto vídeos desse tipo toda semana, então você fica por dentro. E se você quer receber em primeira mão, ativa o sino que tem aqui embaixo. E aí, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber na sua barra de notificações que eu postei, e aí você pode vir correndo assistir. É isso, espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus!